1700 anos antes do nascimento de Cristo, numa terra longínqua, uma dinastia de reis bárbaros governou um povo chamado Shang. Há lendas que relatam sacrifícios extremamente cruéis, milhares de pessoas assassinadas por decreto real. As impiedosas ações da realeza Shang deixaram de ser lendárias. Sabemos hoje que de facto realmente aconteceram. O objetivo da fundação de uma dinastia Shang data da alvorada da civilização ocidental. Aqui, isolada no Oriente, a mais remota das antigas civilizações começava nessa altura a prosperar, numa terra chamada China. A maior parte dos ocidentais conhece apenas uma cultura chinesa que começa na capital, Pequim. Aqui, no interior das muralhas da Cidade Proibida, os destinos de um vastíssimo povo eram decididos por uma sucessão de imperadores todos poderosos. Mas para Robert Moravcsik, da Universidade de Harvard, os imperadores da China eram herdeiros de uma tradição bem mais antiga. Uma tradição nascida do poder, dos sacrifícios humanos e dos misteriosos rituais do povo Shang. As primeiras linhas dinásticas da Idade do Bronze na China estão mencionadas nos antigos textos das dinastias Zhou e Han, mas estão mencionadas de forma praticamente lendária. A dinastia Shang passou do campo lendário para o campo dos factos arqueológicos com a descoberta de ossos utilizados em oráculos na escavação da importantíssima capital Shang, próxima de Anyang. A cidade de Anyang fica a 480 km para sudoeste de Pequim. Aqui, em 1928, a arqueologia chinesa protagonizou uma descoberta extraordinária. Nos campos profundos, alguns trabalhadores encontraram uma jazida de cascas de tartaruga. As cascas estavam cobertas de misteriosas inscrições, estranhas profecias escritas com antigos caracteres chineses. Ao fim de vários anos de investigação, emergiram os primeiros vislumbres do que seria a vida na corte Shang. Há 4.000 anos atrás, os sacerdotes reais usavam o calor para racharem as cascas, interpretando depois as fendas, para preverem o desfecho de uma batalha, o nascimento de um príncipe ou o sucesso de uma grande caçada. As cascas listavam também os nomes dos reis Shang, governantes que durante muito tempo se pensava serem tão míticos como o rei Arthur e a sua corte, faziam agora parte da história da China. A descoberta inspirou os chineses para o alargamento da sua busca. Este foi o resultado estonteante. Os arqueólogos em Anyang descobriram uma série de mausoléus reais da dinastia Shang. Nas rampas que conduziam aos túmulos, as escavações foram recebidas por equipas de boas-vindas constituídas por esqueletos sem cabeça. Os respectivos crânios apareceriam depois dentro dos macabros santuários, dispostos em misteriosos padrões. Perto de 1300 anos antes de Cristo, a dinastia Shang construiu o seu império,
fundamentando-se nos sacrifícios humanos. Um ponto crucial da religião Shang era a crença de que tinham de ser feitas ofertas sacrificiais às divindades e aos espíritos ancestrais. Esta seria a fonte da sua sabedoria. Para obterem a sua sabedoria, os Shang tinham de apresentar sacrifícios aos seus antepassados. Esses sacrifícios incluíam oferendas de carne e de vinho, daí a enorme quantidade de vasos rituais de bronze que temos encontrado. O povo Shang dava mais valor ao bronze do que ao ouro. Nestes vasos, os reis terão prestado tributo aos seus deuses, e o controle real sobre os recursos necessários a cada tipo de bronze era absoluto. O bronze era um símbolo do direito divino dos reis chineses, que viria mais tarde a ser chamado o Mandato dos Céus. Os Shang empregavam tecnologias sofisticadas no aperfeiçoamento do mais sagrado dos seus ofícios. Numa altura em que os artesãos mediterrâneos apenas iniciavam as suas experiências como tais, os chineses haviam já elevado o manuseamento do bronze ao nível das artes. A partir de rudes moldes de argila, nasciam obras artísticas de riquíssimo detalhe. Os bronzes do povo Shang estão cobertos de símbolos de assombroso terror, mas estes poderosos governantes eram também capazes de se entregar a intimidades. Wu Ding, um monarca Shang do século XIII a.C., atribuiu o crédito de muitos dos seus maiores feitos, tanto políticos como militares, à sua esposa preferida, Fu Hao. Em tempo de paz, Fu Hao presidia aos rituais dedicados aos espíritos e aos antepassados reais. Em tempo de guerra, esta notável mulher tornava-se o maior dos generais Shang. Comandou um exército de 13.000 guerreiros em batalhas contra duas forças tribais inimigas, derrotando ambas com grandes vitórias para o povo Shang. Segundo a lenda, a morte de Fu Hao deixou o rei totalmente destroçado. No funeral, o desgosto terá sido público e notório, e o lamento pela perda da sua esposa preferida terá durado até ao dia da sua própria morte. Com o passar dos tempos, o reino que juntos ajudaram a criar sucumbiria também. A aristocracia Shang era viciada em caça e guerra. Chegado o ano 1000 a.C., tinham já descoberto outro vício mais perverso: o álcool. Sabemos, pelo que lemos nos textos históricos, que o último rei era de facto muito apreciador da sua bebida. Há descrições que relatam que este monarca terá mandado construir lagos de bebidas alcoólicas e que terá ordenado que pendurassem nacos de carne dos ramos das árvores da floresta para que pudesse sair e festejar e banquetear-se sempre que quisesse, até à pesadíssima queda do seu reino. É também bastante possível que os bronzes utilizados pelo povo Shang nos seus vasos rituais contivessem grandes quantidades de chumbo, o que terá conduzido a danos psicológicos que reduziram as suas capacidades de liderança. Mas os excessos da realeza Shang ultrapassavam em muito a comida e a bebida. Os seus reis eram selvagens.
Havia rumores de que um deles, Di Xin, teria inventado hediondas formas de tortura. Carvão em brasa era despejado no interior de cilindros ocos, sendo as vítimas assim cozinhadas até à morte. Saber se tais relatos são factuais ou ficcionais é uma meta que pode nunca vir a ser alcançada. É sabido, no entanto, que Di Xin não estava sozinho na sua busca do poder dinástico. No campo arqueológico de Sanxingdui foi descoberta uma outra cultura guerreira, um povo que disputava com o Shang o referido Mandato dos Céus. Estas máscaras Sanxingdui foram encontradas totalmente desfeitas em pedaços. Era prática de um misterioso ritual. Foram reconstruídas aqui, na cidade de Chengdu, no Instituto de Arqueologia. Foram reunidos mais de 5.000 fragmentos de bronze só na recuperação desta colossal peça de 2,70 metros. A conservadora Zhang Guangli ficou pasmada perante a ideia de que esculturas de tamanha riqueza tivessem sido intencionalmente destruídas pelos seus criadores. Quando desenhei a estátua, estava cheia de ideias. Estava curiosa por ver aquela estátua tão grande e com tantos anos de existência. Também achei que era muito misteriosa, devido às suas máscaras e aos seus trajes. Quanto mais desenhava, mais sentia que estava a ler um livro de história sem palavras. Estas obras-primas, até há pouco tempo destruídas, parecem indicar uma mais sóbria abordagem do poder. Enquanto a realeza Shang cortava cabeças humanas numa demonstração de força e autoridade, os governantes de Sanxingdui conservavam a sua população decapitando estátuas em lugar de pessoas. Além disso, os reis que pela sua riqueza podiam suportar a extravagância de tamanhas peças de bronze, podiam também reunir enormes exércitos. Culturas como a de Sanxingdui podem ter contribuído para o enfraquecimento dos Shang, estabelecendo assim a base de uma nova dinastia, um povo chamado Zhou. A cultura Zhou prosperava já 1000 anos antes do nascimento de Cristo e 300 anos antes da fundação de Roma. O seu império cresceu a partir de uma capital próxima daquilo que é hoje a cidade de Xi'an. Aqui, um grande monarca chamado Wu assegurou a prevalência da sua dinastia ao criar o primeiro sistema chinês de justiça para o povo. Esta peça de bronze dos Zhou explica em detalhe um antigo processo judicial e o castigo aplicado. As inscrições foram interpretadas pelo Dr. Han Wei no Museu de História de Shanxi. Houve um homem que foi acusado de difamar o seu patrão. O juiz ordenou que o crime fosse escrito no rosto do infrator com uma tinta perene, mas a sentença foi reduzida ao pagamento de 500 moedas de bronze e a 500 chicotadas com um cinto de cabedal. Os reis Zhou criaram um sistema feudal baseado nos ensinamentos de Confúcio. O rei representava uma figura paternal e confiava aos seus familiares vastas extensões territoriais. Não demorou muito até que esses aristocratas reunissem os seus próprios exércitos, dando início a uma luta pelo poder. Rebentaram violentos combates.
sendo os estados mais pequenos engolidos pelas maiores forças regionais. Os últimos séculos do conflito, entre 481 e 221 a.C., são conhecidos como o período dos Estados Guerreiros, um tempo em que os 7 estados sobreviventes disputaram a supremacia. Exércitos de milhares de homens eram reunidos à força entre as populações desfavorecidas. Esbanjavam-se recursos no treino de recrutas inexperientes e no desenvolvimento de novas armas. Assim surgiu a besta, cerca de 13 séculos antes de aparecer na Europa. Esta arma chinesa estava equipada com um sofisticado mecanismo de gatilho. Os Zhou dependiam da espada para o combate corpo a corpo. E quando nenhuma outra técnica resultava, recorriam à guerra psicológica. Em 496 a.C., um general Zhou, incapaz de resolver um duradouro impasse, enviou brigadas de presidiários para a frente de combate. A escolha era simples: ou morriam às suas próprias mãos, ou sofriam muito piores amarguras se o recusassem. Enquanto as tropas inimigas seguravam o seu território, a fina linha de criminosos aproximava-se. E enquanto os soldados assistiam incrédulos ao chocante espetáculo, os presidiários suicidavam-se. A hedionda manobra de diversão permitiu que as tropas do general esmagassem o inimigo ainda aturdido. Mas o período dos Estados Guerreiros foi simultaneamente um tempo de impiedosa destruição e de inspiradíssima criatividade. Com os despojos da conquista, os governantes encomendavam magníficas peças de bronze, incluindo grandiosos sinos cerimoniais. Os artefactos de jade eram exigência constante e simbolizavam o poder e o estatuto da nobreza. De todos os estados guerreiros, o reino de Qin era o mais abastado. O seu povo desenvolveu a agricultura a uma escala gigantesca, acompanhando as poderosas forças militares. "250 anos antes do nascimento de Cristo, havia já um labirinto de barragens, canais, albufeiras e caminhos aquáticos que transformava o coração da China Central. O rio Min fora desviado para a bacia de Chengdu, transformando um território do tamanho de Trás-os-Montes numa luxuriante terra de cultivo. Os governantes de Qin podiam assim sustentar o crescimento das populações civis, bem como o voraz apetite da sua máquina de guerra. Na corte de Qin, alguns ministros convenceram um jovem príncipe de que os seus estados rivais estavam agora ao seu alcance para serem conquistados.
O príncipe seguiu esses conselhos e tornou-se no mais poderoso governante do mundo. Filho dos céus, senhor de todas as coisas existentes na Terra, o primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi. Com 500 mil de homens, o exército de Qin destruiu todos os seus rivais numa série de campanhas selvagens. De acordo com o sistema Qin, até o mais desconsiderado pedinte podia ascender a outros estatutos sociais, dependendo do número de cabeças inimigas que cortassem tempo de guerra. Num conflito apenas, foram capturados 450 mil soldados inimigos. Todos foram decapitados por guerreiros Qin, ansiosos pela melhoria do seu estatuto. Estima-se que, chegado ao final, Qin havia destruído 2/3 da população dos seus inimigos. O primeiro imperador alcançou grande sucesso num âmbito em que nenhum outro antes de si havia conseguido. Unificou a China. Mas a luta pela preservação das suas conquistas estava apenas ainda a começar. A norte da Mongólia dos dias de hoje, as tribos de guerreiros nómadas atacavam frequentemente as povoações fronteiriças dos Qin. O primeiro imperador respondeu com um exército de 200 mil presidiários criminosos e 100 mil tropas. A sua missão era a construção de uma barreira única em todo o mundo, a Grande Muralha da China. Ao longo de 10 duríssimos anos, milhares de homens sucumbiram às mãos da doença e do cansaço. Os seus corpos, magoados e quebrados, eram adicionados à argamassa e ao entulho de preenchimento. A sua única campa, a muralha que consumiu as suas vidas. Se o rei tivesse um grande projeto de construção, os homens seriam levados por períodos de vários anos de cada vez, separados das suas famílias, sujeitos a condições de trabalho extremamente difíceis, como por exemplo na Grande Muralha, enfrentando para além do clima rigoroso possíveis ataques das forças militares inimigas, sendo frequentes vezes assassinados depois de concluída a obra, para evitar que fossem revelados os segredos da própria construção. Um antigo conto popular relata a viagem de Meng Jiangnui em busca do seu marido, um trabalhador na construção da Grande Muralha. Incapaz de o encontrar, derrotada pelo desgosto, Meng rendeu-se ao pranto e ao cansaço. Diz a lenda que, por serem tão amargas as suas lágrimas, a muralha se abriu para lhe devolver o corpo do seu amado. A Grande Muralha da China é um monumento ao poder dinástico chinês. Estende-se dos mais profundos desertos a elevações de altura superior a 1800 metros. Algumas secções de muralha mais recentes fazem a ligação entre barreiras erguidas por dinastias anteriores, criando assim uma espantosa estrutura com mais de 4.000 km de comprimento, a única criação humana visível do espaço. A Grande Muralha representava um aviso de que a China era finalmente um reino unificado. Qin dedicou-se então à consolidação do seu poder no interior do seu reino, com purgas que liquidavam todos e quaisquer adversários políticos.
O velho sistema feudal, com terras entregues à nobreza, foi eliminado. Os seus exércitos privados desmantelados. Quando Qin se tornou imperador, aboliu a nobreza e estabeleceu um Estado em que todo o poder se concentrava no governo central. As províncias não tinham exércitos independentes nem quaisquer capacidades financeiras. Qin não se sujeitaria a seguir o caminho que conduziu ao fim da dinastia Zhou. Qin consolidou a unificação da China com a construção de cerca de 8.000 quilómetros de estradas e com um vasto programa de uniformização. Até a largura das rodas de eixo era definida. Os viajantes estavam obrigados a fazer-se acompanhar do seu passaporte. As moedas que os Estados rivais cunhavam em variadíssimos tamanhos e formatos passaram também a obedecer a determinados padrões. Qin estabeleceu assim um sistema monetário nacional. A língua escrita obedecia também a um modelo, permitindo uma difusão rápida e eficaz dos primeiros decretos do imperador, que assim chegavam aos pontos mais distantes dos seus domínios. Mas o idioma era também o meio de propagação das ideias e das opiniões. E nos seus escritos, até os sábios historiadores reais começaram a criticar muitas das novas ideias de Qin, classificando-as como uma perigosa ruptura com o passado. O mais importante dos conselheiros de Qin, Li Se, afirmou certa vez que os bem alimentados roedores dos celeiros reais eram mais agressivos do que aqueles que vagueavam nas ruas. Mais tarde viria a levantar a hipótese de que o conhecimento excessivo poderia alimentar a insurreição. Tais pensamentos despoletaram uma impiedosa decisão. Sob as ordens de Li Se, foram enterrados vivos 460 académicos. Vastas coleções de livros de história, poesia e filosofia foram destruídas. A civilização que deu ao mundo o papel e a prensa seria também aquela que ordenou a primeira queima de livros da história. Mas a oposição a Qin apenas se intensificou. Ao cabo da terceira tentativa de assassinato, Qin rodeou-se de pesada segurança, recolhendo-se em isolamento. O primeiro imperador da China passou a buscar obsessivamente uma poção mágica que o escudasse da morte. Mas uma das mezinhas com que esperava tornar-se invencível teve o sucesso que os seus inimigos não conseguiram. Qin morreu no ano 210 a.C. O primeiro imperador da China foi sepultado no mais opulento mausoléu alguma vez visto no país. Muito antes da sua morte, mais de 700.000 presidiários tinham já iniciado a construção. Diz-se que o teto do túmulo estava enfeitado com joias e pedras preciosas representando o Sol, a Lua e as estrelas do céu chinês. Bestas armadilhadas protegiam o átrio principal, onde miniaturas das grandes cidades da China se erguiam ao lado de miniaturas de rios, em que corria mercúrio desaguando num mar também em miniatura. Para que eternamente se ocultasse a localização do túmulo, todos os que conheciam os seus segredos ficaram aprisionados no seu interior. Seguiram-se 15 anos de caos. No ano 206 a.C., a dinastia Han subiu ao poder. No seu apogeu, durante o século I a.C., o poderio dos Han era apenas igualado pelo Império Romano.
Mas o seu quinto imperador, Wu Di, sabia que nem a Grande Muralha poderia proteger o seu reino para sempre. As rebeldes tribos nómadas do norte permaneciam uma ameaça constante. Wu Di, no entanto, acreditava que a chave para a perpetuação da sua dinastia estava no domínio diplomático e não na guerra. A sua arma secreta era o seu conselheiro e diplomata de confiança, Jiang Qian. Wu Di enviou Jiang Qian para norte numa missão de paz, com o intuito de consagrar uma série de tratados inteligentemente desenhados para atiçar os seus inimigos uns contra os outros. Mas a meio da sua missão, o diplomata foi capturado e abandonado pelo imperador que o julgava morto. Dez anos mais tarde, apareceu na corte um homem envelhecido. Jiang Qian, o fiel conselheiro, tinha sobrevivido. O corajoso súbdito relatou os seus 10 anos de aventuras, salientando um empolgante acontecimento que descobrira nas suas viagens. Jiang Qian escapara aos seus captores, fugindo para o oeste até o Afeganistão. Aí, para espanto seu, encontrou bens chineses à venda em todos os mercados. Os comerciantes transportavam produtos chineses até aos limites do mundo conhecido, sendo a mais procurada preciosidade um tecido chamado seda. Wu Di escutava incrédulo as histórias que o diplomata trazia, descrevendo como as mercadorias chinesas eram transportadas por uma teia de ásperos caminhos, a que se chamava a Rota da Seda. Atravessando a China, passando pela Pérsia até ao Mediterrâneo, a rota comercial abrangia mais de 6.000 quilómetros. A melhor seda chinesa era comercializada em grandes quantidades nas cidades do Império Romano. De facto, os romanos compravam imensidões tais da preciosidade chinesa que o imperador Tibério impôs limites à importação de peças de seda. Na China, a seda era o tecido da moda para agentes de estatuto cujas fortunas tinham surgido na dinastia Han. Alguns indícios relativos ao estilo de vida dos governantes Han foram revelados na cidade de Changsha, no sudeste chinês. Em 1971, uma equipa de operários que escavavam um abrigo antibomba sentiu o cheiro de gás. Esse dia mudou a vida do Dr. Chong Chuan-Xin, diretor do Museu da província de Hunan, em Changsha. Alguns dos funcionários fizeram um intervalo para fumar e do túnel começou a sair um fumo azulado. Os operários pensaram que o fumo era produzido por algum tipo de fantasma e vieram ter connosco. Nós apercebemos-nos de que o gás era orgânico e que vinha de um túmulo de madeira muito bem conservado. Xiong dirigiu uma árdua escavação que desvendou 3 gigantescos caixões feitos de blocos de madeira maciça. Este tipo de caixão era usado pela nobreza da antiguidade. As suas dimensões eram imensas. E a madeira, em vez de ser serrada, era rachada em pedaços. Estas urnas estavam enterradas havia mais de 2000 anos. Apenas a nobreza as podia utilizar. Também encontramos muitos objetos lá dentro. Os túmulos estavam protegidos do efeito dos elementos por uma espessa camada de argila e 5 toneladas de carvão absorvente. No seu interior repousavam os restos mortais do primeiro-ministro de Changsha e da sua família,
bem como uma estonteante variedade de artigos luxuosos. Ao passo que o túmulo do imperador Qin, com o seu recheio de joias, se mantém no mundo das lendas, a enorme riqueza descoberta em Changsha é totalmente verdadeira. Foram encontradas em perfeitas condições mais de 100 peças de elegante e levíssima seda. Esta capa transparente pesa 57 gramas, uma demonstração da inigualável mestria dos Han. Era também sobre seda que trabalhavam os cartógrafos imperiais. Este mapa esquematiza rigorosamente o fluxo de um rio local e é 300 anos mais antigo do que a primeira carta ocidental conhecida. O maior espanto é talvez causado pelas sedas da Sra. Qin, mulher do primeiro-ministro. Posta em seda, há uma imagem rudemente semelhante à própria Sra. Qin. Um retrato de uma mulher velha e doente, apoiada numa bengala. Há investigadores que sabem hoje que o estilo de vida imperial da nobreza Han, ainda que faustoso, estava longe de ser saudável. Os restos mortais encontrados nos túmulos revelam uma dieta carregada de gorduras, rica em carnes e mariscos. A mais preciosa relíquia descoberta no túmulo proporcionou uma claríssima imagem da vida chinesa no topo da sociedade. Esse tesouro é a própria Sra. Qin. Apesar de estar enterrada há 21 séculos, o seu corpo exibia poucos sinais de decomposição. A sua pele, mimada em vida, permanecia suave e mantinha ainda a elasticidade. Os investigadores chineses podiam agora traçar o primeiro relatório médico atual da classe governante dos Han. Os pulmões da Sra. Qin apresentavam as cicatrizes de uma tuberculose. Sofria também de parasitas intestinais e de uma hérnia discal, que explica a necessidade de uma bengala. Mas o que de facto matou a Sra. Qin, bem como indubitavelmente grande parte da alta sociedade Han, foi um problema comum a todas as pessoas em qualquer época e em qualquer lugar. Na autópsia que fizemos à Sra. Qin, examinámos o seu coração, os seus intestinos, o sistema reprodutivo e o sistema urinário. Tudo aponta para que sofresse de problemas de coração, tendo sido vítima de ataque cardíaco por volta dos 50 e poucos anos. Os tesouros de Changsha revelam a riqueza da nobreza Han, mas a fortuna de um primeiro-ministro era perto de insignificante comparada com as vastíssimas posses dos imperadores chineses. Para compreender a magnitude do seu poder e da sua riqueza, será necessário regressar aos tempos do primeiro e maior governante da China da Antiguidade, o imperador Qin. No desejo de proteger o seu túmulo, Qin reuniu a mais notável guarda alguma vez vista em todo o mundo. Ninguém sabe ao certo quantos artesãos trabalharam nesta espantosa obra, mas há estimativas que apontam para os milhares. O tempo e o esforço investidos, a atenção sobre-humana dedicada aos detalhes e a própria finalidade de uma ideia desta natureza são únicos em toda a história da humanidade. Sob ordens secretas, uma assembleia de súbditos e artesãos laborou durante várias décadas para formar a escolta que acompanharia o imperador na sua ascensão aos céus.
Basicamente, Qin ordenou que se copiasse em argila cada soldado da sua guarda humana. Os guerreiros ou pousavam para a escultura do seu gêmeo de terracota, ou eram condenados à morte. Mas este grande exército, criado à imagem de um exército verdadeiro, estava destinado à derrota. No caos que se seguiu à morte de Qin, o sepulcro subterrâneo dos guerreiros de argila foi descoberto pelo povo irado que lhe puxou fogo. A madeira do teto cedeu, soterrando os soldados muito abaixo do chão, aparentemente para sempre. O grande exército de Qin esteve perdido durante 2 milénios, até 1974, ano em que teve lugar a descoberta que espantaria o mundo. Um grupo de operários nas cercanias da cidade de Xi'an autenticamente tropeçou na escolta que acompanharia Qin até à próxima vida. Estas estátuas, numa zona a que se chama Fosso número 1, são apenas uma pequena fração do exército de terracota. Pensa-se que haja ainda milhares de guerreiros profundamente escondidos na terra. Libertas de um internamento quase eterno, as legiões de Qin apoderaram-se da imaginação do mundo. O Dr. Yuan Chongyi é o diretor do Museu dos Guerreiros de Terracota. Vim para aqui logo que soube que os guerreiros de argila tinham sido descobertos por um grupo de operários que escavavam um poço. Quanto mais escavávamos, mais coisas apareciam. Descobrimos mais de 6.000 cavalos e soldados de terracota aqui no Fosso número 1. Grande parte da equipa juntou-se para beber e comemorar a descoberta. Atos de vandalismo na antiguidade esmagaram e despedaçaram muitos dos soldados, pelo que, sendo única cada uma das figuras, o seu restauro é uma tarefa complicada. As esculturas são muito fiéis à realidade. São visíveis os detalhes do cabelo penteado para trás, com uma fina trança que percorre a cabeça. Os chineses da antiguidade preocupavam-se muito com o cabelo. De acordo com os registros legais, se durante um duelo de espadas alguém cortasse a trança de um soldado, a pena aplicada era de vários anos de prisão. Num tempo em que o Império Romano se regozijava com o seu grande exército de 100.000 homens, as fileiras de Qin reuniam 6 vezes mais soldados. As réplicas dos guerreiros de Xi'an demonstram como se apresentavam em batalha as tropas de Qin. As estátuas estavam enterradas em formação de combate, proporcionando aos investigadores uma visão assombrosa de como seria o avançar de tamanha força. Os soldados deste fosso estão alinhados numa formação retangular. Na frente está a liderança avançada da ordem de batalha.
O corpo principal é constituído por uma formação de colunas de 38 homens. Há uma coluna a proteger cada um dos lados e uma fila de guardas virados para trás na retaguarda. A sua organização dava-lhe a força de uma enorme rocha. Quando o exército de Qin atacava, os seus inimigos eram esmagados como ovos. Dos milhares de mãos de argila, foram retirados 10.000 exemplares de armas ainda capazes de funcionar. A tecnologia laser confirma que os artesãos da época utilizavam revestimentos de crómio para impedir que a corrosão afetasse a superfície das suas espadas. Hoje em dia, as suas lâminas continuam afiadas ao ponto de só poderem ser manuseadas com luvas protetoras. Aqueles que carregaram as espadas de Qin firmaram-se de pé na parada, escondidos do mundo, enquanto 2000 anos de história correram sem nunca lhes passarem revista. Seguiram-se a Qin mais de 200 imperadores que governaram a China até ao virar do século XX. Hoje, os guerreiros de argila erguem-se como um símbolo do grande paradoxo da China, uma terra em que ciclos de caos deram origem a maravilhas e criações que enriqueceram o mundo. Às mãos da dura governação de Qin, os chineses aperfeiçoaram as culturas do arroz e do milho, alimentos que sustentam hoje mais de metade da população mundial. Durante o período dos Estados Guerreiros, os prospectores de jade passaram a pente fino as imensas terras bravias, guiados pelas primeiras bússolas. Sem essas bússolas, sem as criações do papel e da prensa, sem a perfeição da cartografia chinesa e sem a invenção do leme náutico, a epopeia marítima portuguesa teria sido impossível. Eventualmente, o reinado dos governantes imperiais chineses terminaria aqui, na cidade proibida, na alvorada do século passado. Em 1908, com apenas 3 anos, Puyi tornou-se no último imperador da China. 3 anos mais tarde, o seu governo foi derrubado e o país adotou um regime republicano. Há quem diga que a tradição chinesa de responder a líderes poderosos nunca terminou realmente. E que ainda mais incertezas são esperadas para aquele colosso oriental no século em que vivemos. Mas na ansiedade que nos empurra para tentar prever o futuro, o passado tem de continuar a guiar-nos. A China da antiguidade e o país dos dias de hoje são inseparáveis. Ao longo dos últimos 4.000 anos, enquanto outras civilizações se erguiam, caíam e desapareciam, os chineses continuaram a adaptar-se e a sobreviver. Apesar das incontáveis guerras e de um século de revolução, a continuidade da China vai perdurando.